tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Hoje eu quero falar sobre o cristão, a igreja, né, a religião, sei lá, a gente usa aqui vários termos, e o ambiente escolar, tanto a escola fundamental como o ensino médio, né? Será que o cristão ele pode adentrar esses meios, a religião, a igreja, e de alguma forma transmitir naquele local ensinamentos da palavra de Deus, da Bíblia? Será que não, né? Eu estou fazendo esse vídeo por alguns motivos, mas neste ano, setembro de 2022, aconteceu um fato assim muito triste na Bahia, onde um aluno entrou numa escola e matou uma outra estudante. E depois de alguns dias teve um caso de outro aluno que entrou em outra escola, né, outra localidade, e agrediu uma funcionária da escola. Nos Estados Unidos aconteceu alguns meses atrás, e isso é uma coisa recorrente lá, infelizmente, né, com muita tristeza. O aluno entrou na escola, disparou lá contra várias pessoas, matou várias pessoas. E isso tem acontecido no Brasil e fora do Brasil e na Bahia, onde eu moro, né, e outros estados aí. Alunos que entram na escola e causam ali algum dano muito sério, né, de assassinato, uma coisa muito grave. Então fica aqui a minha solidariedade com as famílias, né, que estão enlutadas, que sofrem com isso. Mas é necessário que algumas coisas a gente possa pensar a respeito sobre os jovens e sobre o ensino nas escolas, né? Que é um ambiente maravilhoso. Todos nós temos passado por esse local chamado escola durante muitos anos e lá nós aprendemos muitas coisas, é muito bom. Mas hoje nós temos vivido problemas muito sérios na escola e que precisam ser pensados e precisamos ter que a sociedade tem espaço também na escola, né? Uma crítica um pensamento muito sério contra o cristão. O cristão muitas vezes é proibido de querer entrar na escola e ensinar alguma coisa, porque é dito que está se fazendo proselitismo. Algumas pessoas encaram isso como até um crime, assim, você falar de uma determinada religião ou igreja que quer adentrar o meio escolar, se torna até um crime. A pessoa encara como se fosse um crime. E aí diz que o Brasil é laico e por conta disso isso não pode. Mas o entendimento a respeito do que é laico, nós podemos ver que é até deturpado, né? Esse pensamento. Então, esse vídeo vai ser basicamente sobre isso. Mas antes de realmente começarmos, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, que você possa também refletir a respeito do ambiente escolar e de como nós podemos, como cidadãos, ser úteis para a melhor qualidade ali naquele local. Não que o local em si seja ruim, mas o que tem acontecido hoje em dia. Então fica aqui meus avisos, né? Quando eu era criança, eu estudei numa escola municipal, mas ela era gerida por freiras. Então eu tive essa experiência interessante de estudar numa escola municipal, mas a gestão era feita por freiras. E hoje, depois de adulta, uma das coisas que eu faço é que eu sou capelã escolar. E a capelania ela surgiu na França, ali no século XVII. É uma história muito interessante, né? E existe capelania, talvez você não conheça. Talvez eu faça um vídeo aqui só sobre capelania para explicar melhor. Mas a capelania ela surge no exército, onde um soldado viu outro passando frio e problemas, privações, e aí ele coloca a capa sobre aquele homem, e aquele homem então é acolhido, recebe ali um conforto naquele momento. E aí, a partir disso, é claro, com muito tempo e desenvolvimento, a capelania ela foi crescendo. Hoje nós temos capelania hospitalar, nós temos capelães em presídios, nós temos capelães em escolas públicas. E qual é o objetivo do capelão? É acolher aquela pessoa que está naquele ambiente, dando uma palavra de conforto,
dando uma ajuda, dando os ouvidos para ouvir as demandas daquela pessoa. Então é um acolhimento aconchegante, onde naquele ambiente que tem muitas pessoas, cada uma passando por uma realidade ali, ela tem a possibilidade de se encontrar com um capelão e poder receber um auxílio, um acolhimento, uma ajuda para essa pessoa. Então eu tenho tentado, né, fazer esse tipo de trabalho, que é capelania escolar. E na minha cidade eu já fui em várias escolas oferecer esse trabalho. E aconteceu um fato curioso, né? De uma escola, assim, não a escola em si, né? Não tô aqui falando da escola, mas um funcionário ficar realmente bastante chateado com a minha presença e com essa nossa proposta de ser um auxílio, uma ajuda para aqueles alunos. É claro que a gente não ia entrar na sala de aula, nós não íamos interferir na carga horária, nem no ensino, mas nós estaríamos ali pelos corredores, nós estaríamos ali disponíveis para ser um auxílio, ser um conforto, ouvir as demandas de estudantes que têm passado por muitos problemas. Nós sabemos, isso é totalmente aberto, né? Os jovens têm passado por problemas muito sérios emocionais, não sabendo lidar com a dor, não sabendo lidar com o sofrimento, que muitos desses jovens vêm já de famílias desfuncionais. Por algum motivo essa família não tem a engrenagem perfeita, então esse jovem ele sofre algum tipo de situação, seja situação socioeconômica, seja situação de violência, seja situações de abandono. Então esse jovem ele já vem com uma bagagem muito grande. E isso causa um adoecimento, isso causa uma tristeza, isso causa muitos problemas para esse jovem. E a capelania ela entra como um apoio para esse jovem, não é psicologia e nem se pretende ser, mas é um acolhimento de um ser humano que compreende a realidade do sofrimento e tenta então ser esse degrau na vida da pessoa, mostrando para ela que há possibilidades de se sair desses problemas. Nós vemos nas escolas, por exemplo, a automutilação, que é uma coisa muito séria. Por que a pessoa faz isso? Eu até tive a oportunidade de conversar com uma jovem que me explicou, interessante, do porquê que os jovens fazem isso. Então eu perguntei para uma jovem por que os jovens fazem isso. E ela disse que é porque a dor emocional, ela me explicando, né? Diz que a dor emocional é tão grande, a angústia da vivência que aquela pessoa tem é tão grande, que ela então se automutila para que ela desvie a dor. A dor que está na sua alma, na sua mente, então ela desvia para o corpo e assim ela consegue esquecer um pouco essa outra dor. E como ajudar um jovem? Eu acho que todos os trabalhos para ajudar é interessante. Os psicólogos são ferramentas importantíssimas nesse ambiente. Os professores são importantíssimos e têm feito muito. Infelizmente no Brasil não é tão valorizado, né? Mas o capelão ele entra como mais uma ferramenta para ajudar esses jovens. Mas quando se fala de que o cristão ter a possibilidade de adentrar um ambiente escolar, ir lá transmitir uma mensagem de amor, de esperança, né? No final eu vou dizer qual é o pensamento do cristão, né? Como o cristianismo poderia ser inserido. Algumas pessoas acham que isso é um crime. E essas pessoas elas têm um discurso de ódio contra os cristãos. De que é um absurdo, né? É um retrocesso se a escola abrir portas para que os cristãos possam entrar e ajudar esses jovens. E aí a pessoa vai dizer... Desculpa. A pessoa vai dizer, não, o Brasil é laico. Isso não pode acontecer porque o Brasil é laico. Isso não pode acontecer porque o Brasil é laico. Parece que a pessoa não leva em consideração o que é o termo laico. Laico não significa ateu. O Brasil não é ateu. E nem anticristão. Laico é um governo que não nem apoia, nem deixa de apoiar a religião. Pelo contrário, ele dá espaço e abertura para que todas as religiões coexistam. Então o Brasil não é anticristão e nem ateu. Eu vi até um dado, o IBGE esse ano está fazendo um levantamento, né?
Então esse dado que eu peguei aqui, ele já está um pouco ultrapassado, porque é de outro censo. Mas esse censo que nós temos aqui diz que no Brasil existe 86,8% da população brasileira cristã. E aqui, tanto cristã, eu pego aqui a abordagem toda, tanto católicos quanto protestantes. 86% da população brasileira é cristã. Então é uma margem absurda, é uma margem grandiosa, grandíssima. E como um país que tem 86% da população cristã, a escola proíbe que cristãos adentrem para ajudar esse jovem, para contribuir com esse jovem, para quem sabe mostrar para ele que a solução não é entrar armado na escola e atirar e matar aquelas pessoas que de alguma forma lhe causaram algum mal, alguma dor. Porque problema de relacionamento nós temos em todos os lugares. Nós temos dentro do nosso lar, nós temos no trabalho, nós temos na escola. Mas a solução não é a violência. E a religião, a igreja, ela pode entrar nesses locais mostrando para esse jovem outras coisas que ampliam a mente dele. Os jovens vivem hoje voltados muito só para essa realidade. O que existe é o aqui e agora, então acabam vivendo para satisfazer os seus desejos do aqui e do agora e os seus desejos momentâneos, sem pensar nas consequências, sem pensar em si próprio, como essas escolhas vão definir a sua vida. E as escolhas são terríveis. Há jovens que escolhem o mundo das drogas, da violência, de causar cada vez mais mal. Então, por que isso? Porque essas coisas, eles têm tido contato e infelizmente têm entrado na escola. É claro que a escola não abre, né, aqui as portas, isso tem entrado de outras formas. Mas o jovem tem tido esse contato. Então, se nesse ambiente que ele passa tantas horas, ele também tivesse o contato de que há meios, né, de diferentes de vida, de repente ele poderia tomar uma outra atitude. Há um artigo na Lei de Diretriz de Base Educacional, artigo 33, que é muito interessante, porque o Brasil ele já tem legislação que permite a entrada e o desenvolvimento, né, a entrada da religião, do cristianismo na escola. Né? Esse artigo diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, a nossa própria legislação, ela já nos dá a possibilidade de ter esse tipo de ensino, ter esse tipo de apoio religioso, que é muito importante na vida do jovem. E aí aqui fala assim, né? Salvo as formas de proselitismo, porque tem gente também que acha assim que a gente vai entrar na escola, aí vai começar a proibir a pessoa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso aqui é pecado, isso aqui é errado. Por que isso? Por que essa manifestação de ódio? Né? As pessoas olham para o cristão e já acham que ele vai ficar apontando pecado, apontando coisas e dizendo o que é para fazer e o que não é para fazer. Isso é um reducionismo e uma visão tão míope do que é o cristianismo, que ofende ao cristianismo. Mas tudo bem, porque quem não é cristão não vai entender a profundidade do cristianismo. Agora, dizer também que vai fazer proselitismo é outro absurdo, porque as próprias pessoas com as quais nós convivemos, elas podem escolher se tornar cristão ou não. Cada pessoa tem essa capacidade. Então, às vezes, é colocado como se o jovem, como se a criança não tivesse a condição de tomar decisões. É claro que a criança, ela é maior influenciada, o adolescente talvez menos, mas como se, mesmo assim, se ela não tivesse esse poder. E eu digo até a criança, porque quando eu era pequena, eu estudei numa escola municipal, mas que era administrada, era regida pela Igreja Católica. E lá tinha freiras, e tudo era voltado para a Igreja Católica. Então a gente chegava lá, nessa escola, nós ficávamos em filas no pátio, cada sala numa fila, e ali era rezado o Pai Nosso, a Ave Maria,
cantava mais umas 2 músicas, bem da igreja católica mesmo, e depois nós entrávamos para a sala de aula. Isso todos os dias. Aconteceu uma coisa muito interessante que no mês de setembro, todos os dias nós cantávamos também o hino nacional. Então, além disso tudo, nós ainda cantávamos o hino nacional. E eu não sou católica, nunca fui católica. Eu nasci num lar cristão, né, crente. E aí, então o que eles ensinavam lá e a forma que eles adoravam era diferente da minha realidade. E o que eu fiz? Eu fui perguntar pra minha mãe sobre determinadas coisas que eram diferentes. E minha mãe explicou o que a gente acreditava, o que a gente crê e as práticas que nós temos que é diferente da igreja católica. E o que aconteceu? Eu continuei nessa escola. Essa escola foi muito boa, ensinava cidadania, ensinava respeito. Era uma escola que tinha um controle ali muito bom, não tinha violência. Nós aprendíamos coisas de cidadania muito boas, mas eu não me tornei católico, porque eu poderia ter decidido o catolicismo, mas eu não decidi, porque eu já estava e tinha uma orientação para a minha religião da minha família, e depois essa religião se tornou minha, né? E aí tudo foi sendo colocado na minha vida no tempo certo, na maneira certa. Então, quer dizer, a escola tinha todo esse viés cristão, mas nem por isso eu me tornei católico. Então, mas eu aprendi muita coisa boa. Então, uma escola que dá a oportunidade para ter um trabalho tipo de capelania, um trabalho com o ensino da palavra de Deus, né, as crianças pequenas ouvindo histórias bíblicas, aprendendo com aqueles personagens, como lidar com a vida e com as adversidades, vão se tornar crianças muito mais fortalecidas. Porque primeiro elas terão contato com história, com imaginário, e depois elas terão a capacidade de colocar em prática coisas que elas têm aprendido desses personagens que tiveram adversidades, mas como eles transporam essas adversidades, como eles conquistaram um melhor caminho. Então essa criança vai poder fazer esse link e esse jovem da melhor forma. Então a igreja ela tem muito a acrescentar nas escolas, ela tem muito a acrescentar e não há necessidade de uma sociedade ficar tão agressiva contra a igreja. No final das contas, quem decide o que quer crer é a própria pessoa. Ela que vai decidir, eu quero seguir esse caminho ou eu não quero seguir. Mas nós podemos dar para ela outras maneiras de viver. O jovem hoje, ele vive sem esperança. Eu até anotei aqui. Ele vive sem esperança. Ele vive numa situação de não ter sonhos. Os jovens hoje não têm sonhos. Antigamente era mais diferente, as pessoas tinham mais sonhos, mais desejo de conquista, de crescimento, de mudança. Hoje você pergunta para um jovem, ele não tem sonho, não tem perspectiva de vida, não tem alegria de viver. As redes sociais, infelizmente, se tornaram o único refúgio para ele. E ele passa horas ali com a mente alienada, sem contato com a realidade, sem querer se integrar na família. Quando surge um problema, ele então entende que não há mais solução para a vida dele, que é o fim, e ele entra num desespero. A juventude hoje, ela vive marcada por ser alienada da realidade. Muitos, né? Aqui eu estou generalizando, mas muitos vivem sem desejo de crescer, sem desejo de conquistar, sem sonhos. Vive uma geração voltada só para tentar viver e sanar os seus desejos e pulsões mais básicas, sem entender que o mundo é muito maior do que tudo isso. Então, o que o cristianismo pode ensinar e agregar e levar até uma escola, né? E aí eu anotei alguns pontos aqui. Primeiro, valores morais positivos. Aí outras pessoas vão criticar, tá vendo o moralismo cristão? Não, valores morais, se você estudar Ética Nicômaco de Sócrates, de Aristóteles, né? Aristóteles falou muito sobre as virtudes. Se você for estudar Epicuro e o que ele escreveu também, ali tá cheio de valores morais, muitos parecidos com o cristianismo. Por quê? Porque Deus colocou no coração humano valores, estabeleceu leis. E aí o ser humano,
ele busca o bem, ele busca a justiça, ele busca a felicidade, ele busca o bem comum. Então o que o cristão vai passar é isso. Às vezes eu digo para algum jovem, o que eu vou te falar é o que sua mãe já fala, eu não vou falar nada diferente. São conselhos para a vida, conselhos bons. Olha, cuidado com as decisões que você toma, cuidado com os amigos que você tem, né? A vida tem muito a oferecer. Tenha sonhos, tenha projetos, deixe mais as redes sociais, busque estudar mais, busque ler, busque aprender coisas novas, uma profissão que te dê algo, uma alegria de produzir alguma coisa. Então o cristão na escola, ele vai passar esses valores para que a pessoa pare de ver apenas a sua realidade e consiga ver para além dela e como a vida é ampla e como a vida é bela. Vai ensinar valores de cidadania, né? Nós vivemos numa polis, nós vivemos numa cidade e nessa cidade há leis e regras para a boa convivência. Então a educação, ela é muito importante, a cortesia, ela é muito importante, a generosidade é muito importante. Então o jovem, ele entra no ônibus, ele vê ali uma pessoa idosa, o que ele deve fazer? Dar lugar a essa pessoa idosa, reconhecendo a sua fragilidade. Porque o cristianismo, ele tem como prerrogativa o entendimento de que todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, por ser a imagem e semelhança de Deus, cada pessoa tem seu valor. Nós precisamos cuidar com atenção especial às pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Então, a cidade precisa ser projetada para essas pessoas. Nós, o jovem, né, e nós adultos, vendo alguém com necessidade, nós vamos então acolher essa pessoa. Um idoso para atravessar a rua, a gente ajuda. Uma mulher grávida no ônibus, a gente dá um lugar para ela. Uma pessoa que tem problemas com a visão, nós vamos ajudar ela de repente no ambiente. Então, essa cidadania. O respeito às autoridades. E entendendo que há hierarquias na sociedade, e a hierarquia, ela é importante. Mas a hierarquia muitas vezes é vista assim, não, tá vendo? O mais forte quer pisar no mais fraco. Não é isso. Mas é respeitar que as pessoas mais velhas têm o seu lugar, que as autoridades municipais têm o seu lugar e devem ser respeitadas, que no ambiente escolar, enquanto o professor está na frente falando, os alunos têm que ficar em silêncio, em respeito à autoridade que é o professor, ouvi-lo, prestar atenção, fazer aquilo que é proposto para que haja uma boa interação entre eles e que os objetivos sejam alcançados de um melhor ensino. Então veja, são coisas boas para a vida desse jovem que está ingressando na sociedade. Se ele diz respeito ao ambiente escolar e ele não sabe lidar com a autoridade da sala de aula, ele também não vai saber lidar em ambiente nenhum. Então a capelania, o cristianismo, ele vem para lembrar esse jovem de que nós fazemos parte de algo maior do que nós e que nós vivemos em interação uns com os outros. E o bom viver é aquele que nós conseguimos lidar com as diferenças, lidar com as autoridades, no nível de respeito, no nível de valor, né? Porque o ser humano valoriza, o cristão valoriza o ser humano, porque é a imagem e semelhança de Deus. Então, o cristão, ele vai passar na sala de aula, vai passar na escola, né, nesse ambiente, que há esperança. Nós estamos em setembro amarelo, né? Onde é um mês tirado para se falar a respeito do problema sério que é o suicídio. O suicídio, tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. A pessoa coloca a esperança na morte. E o cristão vai dizer, não coloque sua esperança na morte. Coloque sua esperança na vida. A vida está aí. A vida é maior. É claro que o cristão, ele vai sim falar sobre Jesus e sobre Deus, mas ele vai dizer que há outro caminho. É essa abordagem, não impor. Não é impor, você tem que ser crente, você tem que fazer isso aqui. Não é impor, mas é mostrar que há um outro caminho. Há uma outra maneira de viver, uma maneira melhor. E a pessoa, por mais que talvez ela não queira ser cristã, não queira ser crente, tudo bem. Mas nem por isso ela não precisa dar fim na sua vida. A vida, nós podemos colocar esperança em outras coisas. Todo problema tem solução. Só precisamos, muitas vezes, acalmar nosso coração e fazer um reconhecimento
problema que esse jovem está passando e quais seriam as possíveis soluções, que podem ser várias. Mas quando o jovem está no adoecimento, quando o jovem está tomado pelo problema, ele só enxerga o problema. Ele só vê o problema. E quando a gente só vê o problema, a gente então diminui a nossa vida só para aquilo e achamos que não há solução. Então o cristão é aquele que abre essa janela e olha a vida fora deste problema, a solução para este problema, há caminhos que você pode tomar na solução desses problemas. Então, o cristão numa escola, ele não deveria ser retirado ou impedido de adentrar e trazer. Eu também não estou dizendo assim, abrir as portas e receber qualquer um de qualquer jeito, não. Eu mesmo trabalho com a questão de capelania, que é algo organizado, que é algo que vem de muitos anos, tem uma estrutura, tem um motivo, tem as diretrizes, nós caminhamos junto com a escola, né, ou pelo menos queremos fazer isso, né, apesar de não termos lá muitas oportunidades, mas caminhar junto com a escola, ser um auxílio para essa escola, para o corpo discente ali, com todo respeito, com toda honestidade diante daquele ambiente, mas sendo esse degrau na vida desse jovem. Para quê? Para que ele possa saber lidar com a vida e não fazer o que alguns têm feito, infelizmente, entrando na escola agredindo, matando, entrando numa escola levando drogas para outros jovens, levando possibilidades de adentrar no mundo da criminalidade. Então, o cristianismo ele vem para complementar e ser um degrau excelente na formação dessa criança e desse adolescente. Infelizmente, no nosso país, eu estou falando isso, já vou até terminar, estou falando muito, mas infelizmente no nosso país, quando nós apenas abrimos a boca em alguns locais, né? E aí dizemos, ó, vamos aí fazer um trabalho com esses jovens e tal, nós somos cristãos e tal. Aí a pessoa já fica assim, avessa, como se nós estivéssemos fazendo um crime. Não é crime. Não é crime termos a liberdade religiosa. Não é crime queremos ajudar as pessoas. Não podemos deixar que essa inversão de valores adentre na nossa cabeça e na nossa sociedade, onde 86% da população é cristã e a gente seja impedido de entrar em determinados ambientes. Isso é um grande absurdo. Mas o cristão, a igreja, ela pode ajudar extremamente a sociedade, porque na realidade a sociedade vem disso, né? Da onde surgiu as universidades? Surgiu a partir do cristianismo. O cristianismo foi que fomentou e deu a oportunidade de se fazerem universidades, de se fazerem escolas. Muitos locais a escola veio através de ações de cristãos. Os hospitais são chamados de quê? Casa de Misericórdia. Hoje em dia tem tirado esse nome, mas ainda tem algumas casas de misericórdia, porque surgiu de cristãos trazendo essa maravilha que é o atendimento público, atendimento às pessoas que necessitavam. De onde surgiu os orfanatos? Também uma iniciativa dos cristãos, que vendo crianças necessitadas, crianças passando por dificuldades, crianças sem pai, sem mãe, abriram locais para receber e amparar essas crianças. Então, por que agora esse grito de ojeriza, de raiva contra o cristão? O cristão, ele quer entrar nas escolas não para apontar dedo e dizer o que deve ou não deve fazer, mas para ser esse degrau na vida das pessoas, como eu já acabei de descrever aqui. Então, a escola no Brasil não deve ser tratada como um local anticristão, porque toda religião tem seu espaço, né? E nós podemos, então, ter esse espaço aí nesses locais. Mas, então, esse vídeo ficou grande, mas era isso. Obrigada por você me acompanhar até aqui. E fique aí para próximos vídeos. Espero poder acrescentar aqui na vida de vocês. E depois eu quero fazer um vídeo só sobre capelania, contando a história e falando um pouco sobre capelania em diversos setores aí da sociedade. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.